E aí, pessoal, tudo bem? Segundona, dia de vlog. Eu já vou começar me desculpando pelo barulho de chuva que deve aparecer agora no fundo, mas eu enrolei o dia todo pra gravar esse vídeo porque a luz tava muito ruim, agora que a luz começou a ficar boa, começou a chover. Tá tipo chuva e sol, sabe assim? Então, assim, como a luz é mais importante, eu vou deixar esse barulhinho de chuva bem aconchegante no fundo e tá tudo bem. Bom, seguinte, eu vim falar hoje com vocês sobre um assunto que a gente tem falado já algumas vezes lá no nosso Instagram. Ontem Carlinha fez um IGTV falando sobre isso, sobre autoaceitação, sobre padrões. Ela falou um pouquinho sobre esse assunto no vídeo dela da semana passada aqui no YouTube também, que foi o vlog dela. E eu vou continuar falando sobre isso e sempre trazendo para minha experiência, tá? Porque eu acho que isso é mais importante. Porque, voltando a esse assunto da autoaceitação, o que a gente não quer é te libertar de padrões para te aprisionar em novos. Então, assim, quando eu falo da minha experiência, de repente alguém aí consegue se relacionar, se identifica e consegue tirar algum aprendizado, né, do que eu compartilhar aqui com vocês. Se não tiver nada a ver com a sua vida, tá tudo bem, mas o que eu não quero é dizer o certo e errado, é feio, é bonito, porque além disso ser muito relativo, né, depende muito da vivência de cada um, a partir do momento que a gente começa a ditar regra, né, fazer aquela cagação de regra básica que vocês sabem que a gente não gosta de fazer, a gente começa a fazer uma coisa que não é muito legal, que é, de fato, começar a criar novos padrões e novas caixinhas para as pessoas se encaixarem, porque é isso, gente. A partir do momento que eu começo a, a não falar da minha vida pessoal, mas falar de forma generalizada, vocês vão entender por quê, começa a não ficar mais legal. Mas vou parar de enrolar, já tem 10 minutos de vídeo, tô aqui falando e não falei nada. Contar um pouquinho pra vocês sobre como foi a minha questão de autoaceitação, porque eu passei por uma cirurgia plástica no começo do ano, né? E um dos meus maiores medos não era com relação à cirurgia plástica, era com relação a será que as pessoas vão entender que eu mesmo eu falando de autoaceitação, eu tô liberada para passar por uma cirurgia plástica? Ou seja, mesmo eu acreditando que o mais saudável, o mais inteligente, o mais amoroso, o mais acolhedor com você mesma é você se aceitar, tá tudo bem você querer mudar alguma coisa no seu corpo, tá tudo bem você querer fazer alguma coisa de diferente, entendeu? O que não vale, e aí realmente isso é importante ficar claro, é você parar de viver até que você mude aquela coisa. Então, por exemplo, eu passei pela cirurgia plástica no começo do ano, eu fiz redução de mama e correção de diástase. Eu tive 3 gestações, uma não foi pra frente, mas as 2 gestações que, graças a Deus, eram tudo certo, eu tive os músculos abdominais, eles são tipo 2 carreirinhas assim. Gente, se alguém entende anatomia aí e eu estiver falando alguma bobagem, por favor, me corrija. E são 2 assim, os músculos da barriga, né? Que é aquele tanquinho que eu nunca tive, mas dizem que existe debaixo da minha barriga, da pele. E aí, esses músculos abdominais é o que dão força pra gente. Quando a gente fica grávida, eles abrem, né? Pra dar espaço pro bebê, pra se acomodar, tudo que tem que se acomodar ali. E depois que os bebês nasceram, eles não voltaram, eu fiquei com os músculos separados. E isso dá a impressão de que você tem ainda uma barriga de grávida. E aí eu acabei passando por essa cirurgia para corrigir, para costurar esses músculos de volta e a barriga voltar pro lugar. Isso não era minha prioridade, era uma barriga que de fato me incomodava, mas não era minha prioridade. Eu entrei na faca justamente por causa da redução de mama. Eu vou explicar um pouquinho o porquê. Mas fato é que, o mais importante de tudo, apesar de eu sempre ter querido fazer essa cirurgia, e durante muitos anos eu ter negado essa possibilidade porque eu achava o fim da picada alguém entrar na faca por fins meramente estéticos, né? Aquele famoso cuspe que você joga pra cima e cai na sua testa, porque eu acabei fazendo justamente isso, eu não precisava da cirurgia para fins médicos. Eu dava meus truques pra ser feliz com o corpo que eu tinha, mesmo antes de eu passar pela cirurgia, tá? Vou contar um pouquinho sobre essa história pra vocês. Eu sempre fui pequenininha, sempre fui baixinha. Quando as pessoas me encontram, elas até ficam um pouco assustadas porque elas acham que eu sou maior do que eu realmente sou. Eu tenho 1,60 m, sempre fui pequena. Eu brinco que eu sou a única pessoa que não é maior do que a própria mãe.
Todo mundo em volta de mim é maior do que eu, basicamente. É muito raro ser maior do que alguém. Então, assim, eu sempre tive essa identificação de mulher pequena. E, né, como eu falei, eu passei por 3 gestações, os hormônios acabaram, né, com o meu peito, que foi injeção de hormônio nas 3 gestações. As crianças mamaram no peito e tudo mais. Então, assim, o peito cresceu muito. Eu já tinha uma comissão de frente avantajada. Depois das gestações, o peito cresceu bastante. Ele não diminuiu depois que as crianças pararam de mamar, né? Depois que elas desmamaram. E eu não me sentia eu mesma. Aí é que tá. Eu me sentia uma pessoa muito maior do que eu sempre fui, do que eu sempre me senti. Isso não necessariamente é um problema, mas como eu sou muito baixinha, na minha percepção, quando eu me vi em foto, eu não me reconhecia, porque eu tava com uma proporção diferente de corpo, né? Durante, sei lá, 34, 35 anos eu tive uma proporção de corpo, e nos últimos 3, 4 anos o meu corpo tava completamente diferente de como eu o conhecia, de como eu me identificava com ele. E foi por isso que eu decidi passar pela cirurgia. Eu tomei essa decisão em 2016, logo depois que a minha filha mais nova desmamou. E eu fiquei, minha médica não me deixa mentir, ela me segue. Eu fiquei namorando com ela uns 2 anos. Eu fui na médica, aí eu fazia os exames que ela pedia, aí eu desistia da ideia, eu sumia, não voltava mais na médica. Aí eu fazia a conta pra ver se dava pra pagar. Aí eu ia na médica de novo. Aí eu fazia os exames outra vez. Aí eu conversava com uma amiga. Eu fiquei muito receosa, primeiro por conta daquela minha ideia de que, nossa, que absurdo, você vai entrar na faca e se colocar em perigo e gastar um dinheiro e ser obrigada a ficar de repouso e não poder cuidar dos seus filhos por um tempo só por causa de estética. Nossa, que fútil. Tinha um pouco desse bloqueio na minha cabeça. E tinha toda a questão prática, né, gente? Grana, a parte logística. Eu tive que ficar uma semana sem trabalhar, porque eu não conseguia sair da cama. Eu tive que ficar um bom tempo sem poder fazer nenhum tipo de esforço. Lavar o cabelo só alguém podia lavar pra mim durante também um bom tempo. Enfim, tem uma parte prática muito importante envolvida e tinha a questão psicológica, né? Vencida a parte da grana, que meus pais me ajudaram, meu marido me ajudou, eu guardei um dinheirinho pra poder, né, pra possibilitar isso, eu tinha que vencer a parte mais difícil, porque a grana é aquela história, você se planeja, você bota uma meta, você guarda um dinheiro, em algum momento você vai acabar dando um jeito, né? Mas a parte psicológica foi a parte mais difícil de vencer. E durante um bom tempo eu fui trabalhando isso dentro de mim, porque o que acontecia? Eu não tava feliz do jeito que eu tava, mas ao mesmo tempo eu tinha esse bloqueio. E eu fui aos pouquinhos me permitindo mudar de ideia. Isso também é muito importante. E é raro a gente se permitir mudar de ideia. A gente vai fazer isso mais vezes, sabe? Fui me permitindo mudar de ideia, me permitindo mudar de posição e falar, poxa, por que não? Se eu tenho condição de me planejar financeiramente para isso, se eu tenho condição de contar com o apoio de família, né, para poder me ajudar com a logística da casa, das crianças e tudo mais, se eu tenho condição de contar com a minha sócia que pode segurar as pontas durante uma semana, 10 dias que eu não posso trabalhar, se eu encontrei uma médica em quem eu confio, por que não? E durante um tempo eu fui, até o dia que eu acordei e falei, cara, eu vou. Eu vou, fui lá, marquei a data, e assim, marquei pra dali, sei lá, 3 ou 4 meses, porque eu queria me programar direitinho pra isso, né? Não foi da louca. E durante esse período eu fui trabalhando no meu psicológico, e um dia antes de fazer a cirurgia, eu tava fazendo compras com um cliente no shopping com a Carlinha, nem lembrando que eu ia fazer cirurgia, eu tava tão calma, tão plena, tão segura da minha decisão, que meus pais estavam, filha, pensa bem, tem certeza que você quer, não sei o que. Eu falei, olha, eu nunca tive tão certa de uma decisão, sabe? Então, assim, foi muito bom pra mim, foi muito bom pra mim, porque eu me libertei desses preconceitos idiotas que eu tinha aí na minha cabeça, e foi um processo bem lento, então, foi bem gradual, então é importante pontuar isso, porque difícil é mudar de ideia de uma vez, e essa ideia de fato ter sido mudada, né? Já falei também sobre isso, eu falei no Insta semana passada. E eu fiquei muito segura também, porque eu tava feliz, sabe? Que eu ia mudar. Acho que a única coisa do meu corpo que me incomodava de verdade, porque eu não tenho grandes questões de autoestima, quem me conhece bem sabe. É difícil eu ter momentos que eu
que eu não acho que eu sou capaz, que eu não acho que eu sou suficiente, que eu não, sabe? É difícil isso acontecer. Mas isso era um ponto fraco que me incomodava, que me deixava bem insegura. E agora ele não existe mais, porque eu fiz a redução de mama, eu tenho muito mais conforto, também tem uma questão física, porque não pesa nas minhas costas, porque o fato de eu ser baixinha, de eu ser pequena, tornava aquele peso todo da mama que eu tinha antes muito para a estrutura corporal que eu tenho. Enfim, tudo isso para dizer que eu mudei de ideia. Agora, o que vocês não imaginam é que eu vou contar pra vocês os truques de estilo que eu usava para o quê? Não parar a minha vida antes de passar pela cirurgia. Que é isso que eu falei, eu acho que é o mais importante. Tá tudo bem você querer mudar alguma coisa. É importante você entender se isso de fato é uma escolha sua ou se você aprendeu a achar que isso ou aquilo é bonito ou feio, que é um pouco do que a Carlinha falou no vídeo do IGTV dela. Ontem eu também vou deixar aqui o link pra vocês assistirem. Mas o que eu fazia muito? Até porque, assim, se você for olhar truques de estilo, muitos deles falam assim, se você tem seios grandes, você não pode usar gola fechada. Tá bom, eu adoro usar gola fechada, sempre gostei, mesmo quando tinha peitão. E aí, o que eu fazia? Eu dava truque, eu botava a terceira peça, eu botava um colar aqui no meio, assim, pra parecer, fazer um decote V falso. Isso, o truque do colar eu usei muito, vocês podem ir lá ver nas fotos do Pinterest. Eu usava bom, terceira peça vocês já viram que eu gosto demais. Desculpa aí. Muita camisa, que a camisa você abre que o botãozinho também dá a impressão de que esse espaço aqui é maior e visualmente diminui aqui o peso visual do colo. Muita regata, porque se você usa peito, né, o peito é grande e você fecha o braço, parece que tudo isso aqui é um bloco único, então parece que o peito é ainda maior. Então eu usava esses truquezinhos de estilo pra não parar a minha vida e não me privar de absolutamente nada, nem de usar os looks que eu gostava, que são as camisas, as golas fechadas, por conta disso. Por que acontece, gente? A gente recebe muito comentário, muito direct, muito pedido aqui, até no YouTube, falando: ah, fale mais sobre truques para disfarçar a barriguinha, fale mais sobre truques para disfarçar não sei o que, disfarçar não sei o que lá. E assim, gente, a gente gosta de falar da nossa experiência, voltando lá pro que eu falei no começo do vídeo, porque eu não quero dizer que disfarçar a barriguinha tá certo, entendeu, gente? Eu disfarçava a barriguinha, já vou contar como, porque eu tinha uma diástase que me incomodava. Eu usava o truque de, né, diminuir visualmente o peito, porque eu tinha muito mais peito do que eu gostaria de ter, e isso me incomodava. Mas assim, e se você tiver barriguinha e você não achar que isso é um problema? Por que eu vou enfiar essa minhoca na tua cabeça e fazer você achar que isso é um problema? Entendeu? Se você tiver um super peitão e você estiver feliz da vida com esse peitão, cara, que maravilhoso isso! Por que eu vou lá e eu te falar assim, ah, se você tiver peito grande, diminui esse peito aí pra fazer uma harmonia visual? Pra que eu vou enfiar essa minhoca na sua cabeça? É por isso que a gente evita ficar dando truque de estilo aí, simplesmente por dar. Gente, desculpa, eu não melhorei do resfriado ainda, tá? Então, assim, por isso que a gente gosta tanto de bater na tecla de que a gente traz essas dicas aí sempre baseadas na nossa experiência pessoal, na nossa vivência, porque aí é mais fácil de relacionar. Gente, vocês me desculpem, vou ter que tomar uma água. Voltando. E aí, pra finalizar, vou falar aqui do truque que eu usava pra disfarçar a barriguinha. Diferentemente do que muita gente pensa, cinto e cintura alta é um combo maravilhoso pra diminuir barriguinha. Porque a cintura alta vai fechar a calça ou a saia na parte mais fina do seu corpo, né? Do seu tronco, que é onde a sua cintura é mais fina. Mesmo pra quem não tem cintura, que é o meu caso. Tanto eu quanto a Carlinha temos isso em comum. A gente é quadradinha, a gente não tem aquele corpo violão que faz aquela cinturinha natural. A gente simula a cintura com cintura alta e reforça isso usando um cinto. Muita gente tem medo de usar cinto, achando que vai chamar atenção pra barriga, mas na verdade não. Vai modelar o teu corpo e vai mostrar a parte mais fininha do seu tronco. Saco! E uma outra dica muito legal é evitar blusas que grudem no seu corpo, que moldem o seu corpo. Então, assim, não precisa usar nada oversize, nada muito largão. Você pode usar caimentos mais sequinhos, mais justos ao corpo, se você assim preferir. Mas o que a gente recomenda é preferir tecidos planos, que são aqueles tecidos que você, quando puxa, ele não estica, ele não deforma, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui, tem vídeo falando sobre diferença entre tecido plano e malha. Porque a malha, o que acontece? Ela gruda no seu corpo e ela mostra as formas do seu corpo. Então, se você tem algum volume
seja na barriga, seja no peito, seja nas costas, que você não queira chamar atenção para aquilo, a malha vai fazer justamente o que? Ela vai grudar no corpo e ela vai mostrar as formas. Já um tecido plano, na hora que você coloca, ele cai reto assim no corpo, né? Ele não gruda, ele não tem elastano, ele não tem estrutura para fazer isso, entendeu? É uma característica do tecido. Então, uma coisa que eu usava muito em qualquer época do ano eram tecidos planos. Então, assim, cintura alta, cintinho, tecido plano, barriguinha, dá aquela disfarçada. E pro peitão, decote V, camisa abertinha, ou se você preferir as assim fechadinhas, você pode pensar em terceiras peças ou um colar mais longo que faça um decote V falso e chame atenção pro corpo aqui nesse sentido mais longitudinal. Não sei se eu falei uma palavra correta, depois vocês me contam se vocês entenderam. É isso, gente. Já me alonguei aqui por mais de 15 minutos. Desculpa aí. Mas eu queria muito dividir isso com vocês. E eu queria que vocês falassem aqui pra mim, comentassem aqui no vídeo, que mais assuntos vocês querem que a gente divida com vocês aqui, porque esses vlogs são pra contar da nossa vida, são pra contar da nossa experiência, são pra contar pra vocês como é que a gente faz look, como é que a gente faz compra, como é que a gente organiza o guarda-roupa. E já dei um monte de sugestão de vídeo aqui. Mas conta aqui pra gente o que vocês querem ver. Beijo, obrigada por ficarem aqui até agora e boa semana pra vocês.